O papo de hoje, né, relação familiar, para que a gente possa contextualizar ele. Para quem não viu o vídeo e depois, para quem quiser ver, veja, porque complementa e vocês vão entender melhor sobre o que eu estou falando, né? Então, assim, a constelação familiar, na verdade, me pediram para definir a constelação familiar. Então, já vou começar assim com uma pergunta, um pedido bem interessante, né, que já vai dar uma luz, né? Porque é o seguinte, a constelação familiar, na verdade, ela não tem bem uma definição, né? Ela tem algumas técnicas, ela é um conjunto de técnicas de terapia breve, mas ela, como definição, na verdade, ela não tem, porque a constelação é a constelação. O que eu posso dizer do meu sentimento com relação ao que eu aprendi, o que eu aplico e o que dá resultado, né? A constelação familiar, ela é uma reflexão, tá? Sobre a vida e sobre atores que estão conosco nessa vida, né? E em outras vidas, e que não significa, quando falo em outras vidas, que eu estou falando de espírito e de mortalidade da alma, não estou falando disso. A constelação familiar, ela fala do que a gente recebe pelo DNA, né? Porque nossos antepassados se foram, né? Nossos tataravós, bisavós, enfim, e todo mundo que veio lá atrás, e nós herdamos através do DNA as informações, as características, não é isso? Então, a constelação familiar é uma reflexão, é um novo olhar, é uma concepção nova, é um despertamento, pode ser um despertamento, né, com relação a tudo que a gente nunca pensou sobre a nossa família, e uma nova conscientização sobre isso. Eu acredito que eu tenha conseguido passar aqui uma definição bem minha, né, da minha prática, com relação aos meus clientes e à constelação familiar, né? Então, acho que essa é a definição, ok? E o que acontece? A segunda pergunta é o seguinte: quais são os fundamentos da constelação familiar, né? Porque ela tem fundamentos. E eu vou falar aqui um pouquinho também de Bert Hellinger, né? Que foi na verdade, ele não foi o criador, ele aperfeiçoou essa técnica. Então, ele observou essa técnica utilizada em algumas tribos na África. E com esse novo olhar dele, ele começou a entender que era muito mais profundo, né? Conforme eu falei para vocês, o olhar dessas sob essa nova luz, né, em relação aos nossos antepassados e aquilo que a gente herda deles. Então, existem, na verdade, 3 bases da constelação familiar, tá certo? Uma é o pertencimento, a outra é a ordem e a outra é o equilíbrio, né? O pertencimento, a gente vê muito nas sessões, né, que as pessoas chegam com muitas queixas de rejeição, muitas queixas de não se sentir à vontade dentro da própria família ou dentro de qualquer outro núcleo, porque também, eu estou falando aqui da constelação familiar, mas a constelação, ela tem a constelação sistêmica, que tem a ver com sistemas que a gente trabalha, os sistemas onde a gente vive, e aí já é um outro tipo de constelação, mas que usa basicamente o mesmo mecanismo, tá? Então, o pertencimento é a sensação de que todos nós fazemos parte. Nós somos parte integrante da família, somos parte integrante da sociedade, somos parte integrante do mundo, somos parte integrante da escola, de todos os lugares onde a gente está, né? E quando a gente não se sente pertencente, isso nos traz muitos problemas, e que são muitas queixas que a gente vê em consultório, com relação a isso, né? Rejeição, não se sentir muito à vontade, acha que não tem nada a ver com aquela família, nada a ver com aquele grupo, né? E o segundo é a ordem, né? Que é a questão da hierarquia. Tipo, a ordem, né? A hierarquia mais elevada é quem veio primeiro, é quem te deu a vida, né? Então tem esse olhar sobre a questão familiar e a questão de quem trouxe a gente, quem deu essa oportunidade pra gente. E sendo nossos pais a nossa maior autoridade, porque eles nos proporcionaram a vida e nos proporcionaram essa vivência nova, né? Essa oportunidade de evolução, de conhecimento, né? De tudo isso que a gente ganha vivendo, não é isso? E aí,
Isso gente, eu tô falando muito rapidamente, tá? Porque se eu for falar aqui sobre a constelação familiar, eu vou demorar horas, né? E eu não posso demorar horas, até porque fica muito longo. Então, o ideal é que veja um vídeo no YouTube, depois, ou se quiser fazer pergunta aqui, também pode, ok? Bom, e a outra questão é sobre o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio entre o dar e receber. É o equilíbrio entre o dar e receber, porque isso também, né, que tem a ver com os sistemas de troca, né? Que antigamente a gente trocava coisas, né? Não havia dinheiro. Então, só para você ver como é que a ancestralidade é importante, como a nossa história é importante. Então a gente trocava um quilo de aipim por um tecido para fazer uma roupa, porque naquela época não tinha nem blusa, era um manto, alguma coisa assim, né? Então a gente trocava e agora a gente troca também, não é isso? A gente troca muitas coisas, a gente troca afeto, a gente troca trabalho, né? Por exemplo, a força de trabalho por uma remuneração. A gente troca afeto com as pessoas e quando o afeto é bem equilibrado, a gente acaba casando com essas pessoas. E na verdade é uma sociedade em que a gente troca coisas. E aí o que acontece? É tão importante esse item do equilíbrio, apesar de que todos eles são, porque eles se entrelaçam, né? Eles se complementam. Esse item é tão importante que quando ele está desequilibrado, qualquer tipo de relacionamento, seja ele profissional, emocional, qualquer tipo de laço, tende a se desfazer. Porque não se sustenta, né? Qualquer tipo de relacionamento onde o dar é maior do que o receber. Ok? Então, quando a gente dá muito e recebe pouco, tá? Agora eu vou falar de uma relação de trabalho. Você trabalha muito, né? Fez um acordo, você faz aquele trabalho e aí você recebe muito pouco por aquilo tudo que você está fazendo. Então, se está desequilibrado, qual é o ideal? Que você chegue lá pro seu chefe e fale, olha, vamos conversar, eu estou assoberbado, eu acho então eu trabalho muito bem, eu estou desempenhando uma função, eu estou fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, estou fazendo bem, eu acho que eu mereço um aumento e tal. Então, você negocia para quê? Para que o que você está dando esteja em equilíbrio com o que você está recebendo. E o seu patrão vai analisar e vai lá e vai colocar lá, né? Vai equiparar você ao que você acha que é justo para você. E essa palavra justiça é uma palavra bacana, porque o que é justo? É aquilo que te faz bem, é aquilo que você acha que tem a ver com você. Você acha que tem a ver com o que você está dando, que está equilibrado, que é o que você merece, ok? Então essas são as três bases, né? Onde os fundamentos, onde a constelação ela tá fincada, né? Tá apoiada, ok? E assim, o interessante é a gente falar sobre essas três bases, né? Porque essas três bases, quando uma delas está desequilibrada, tipo assim, o emocional vai gritar. Para dar um exemplo que vocês possam entender muito bem, eu já falei sobre pertencimento, já falei sobre o equilíbrio do dar e receber. Mas eu vou fazer uma analogia com o nosso corpo. Se você não come, o que acontece com você? Passa um dia sem comer. Primeiro que você vai ficar desconfortável, porque o seu estômago vai começar a reclamar, vai começar a roncar, você vai ficar com fome, você não vai conseguir se concentrar e você vai ficar fraco, tá certo? Então, o nosso sistema, o nosso organismo vai começar a reclamar que tem alguma coisa ali errada. Porque a gente precisa se alimentar para ter força, para pensar. A gente precisa se alimentar para tudo funcionar no nosso corpo, não é verdade? Então, quando uma dessas três leis, só para vocês entenderem, estão em desequilíbrio, funcionamento, né, de todo um sistema até psicológico, né? Por quê? Porque quando a gente não se sente pertencente, começa a gente sentindo, tendo uma ideia de rejeição, uma ideia de deslocamento, uma ideia de não adequação, e isso aí faz mal, né? Aí a gente começa a se sentir inferior, a gente começa a se sentir superior, e a gente precisa cuidar disso para que isso não seja um problema, ok? A gente começa a se isolar, a gente começa a se sentir diferente e não troca com as pessoas, né? Não se mostra para as pessoas, ou por vergonha ou por soberba, por achar que a gente é mais do que a gente tem ali naquele meio, né? A ordem é quando a ordem está trocada. Quantos pais a gente vê no lugar das mães? Quantas mães a gente vê no lugar dos pais? Lugar que eu digo assim, gente, é exercendo, né,
a função. Isso não quer dizer que não possa ser desse jeito. Cada família escolhe o seu jeito lá de viver. Então, há casos em que existe uma combinação, né? E nada que é combinado é caro, onde quem trabalha é a mãe e o pai fica cuidando da casa. Então, o que eu tô falando é o seguinte: existe essa troca, né? E a gente precisa entender e fazer com que isso funcione de uma maneira aceitável, né? E que isso não traga nenhum tipo de problema para os outros integrantes da família. Então, veja, quando a gente fala no desequilíbrio entre a hierarquia, que muitas vezes, vou tentar explicar como forma de um filho, por exemplo. Às vezes o filho, ele exerce a função da mãe para alguns irmãos menores, é isso que eu tô falando, ok? Às vezes a mãe, porque o pai está ausente, porque o pai trabalha fora, porque tem uma profissão que exige dele e que ele não pode estar em casa, aí a mãe faz a função do pai, ok? É sobre esse caso, e tudo isso tem que ser estudado. Eu só estou dando exemplos, eu não estou falando que tá certo ou que tá errado, eu só estou falando a pessoa desempenhar o seu papel, ok? E se o papel estiver trocado, outra pessoa desempenha aquele papel, contanto que tenha esse equilíbrio e essa aceitação, certo? Então, como eu falei a questão da comida, que eu fiz essa contextualização, isso é uma questão de sobrevivência, não é?